Bom, vamos lá. Até mudei de blusa aqui para esse vídeo. A gente vai falar da jornada do herói, que como eu disse no vídeo de roteiro, é quase um padrão clássico de todos os filmes americanos. De novo, você não precisa usar esse molde para criar os seus personagens, mas se você assistir a grande maioria dos filmes americanos, blockbuster, que fazem sucesso, você vai ver que ele segue esse padrão de caminhar de narrativa de personagem. Assim como no vídeo do roteiro de 3 atos que eu usei o Guerra Mundial Z para exemplificar de repente melhor, eu queria usar o Harry Potter ou até mesmo o começo do Star Wars para falar da jornada do herói. Ou melhor, vou usar não só esses dois, mas vou usar o Homem de Ferro porque é meu herói favorito e aí eu uso literalmente um herói para exemplificar a jornada do herói. A jornada do herói, ele começa no enredo, obviamente no primeiro ato. Eu vou destrinchando por atos os acontecimentos do protagonista dentro da jornada do herói. No primeiro ato a gente tem o que a gente chama de um mundo comum. Então o mundo comum do Harry Potter é ele morando na casa dos tios embaixo da escada. Esse é o mundo comum. A gente começa, como eu já disse no primeiro ato, a gente começa ambientando o personagem, quem ele é, onde vive e quais são os conflitos dele. No caso do Harry Potter, a gente já começa vendo os conflitos dele logo ali, né? Que ele não é uma pessoa muito feliz, ele é explorado pelos tios e a gente sabe que isso provavelmente vai, né? Isso já é um obstáculo, isso já é um conflito, um empecilho da vida do personagem. Falando do Homem de Ferro, o ambiente comum, né? A vida comum, o mundo comum do Tony Stark é a superficialidade com que ele vive no começo do filme. Então o fato dele nem comparecer mais às premiações, de estar viciado em jogos, de estar sempre saindo com uma mulher por noite, isso já mostra a superficialidade dele e a dificuldade de não cumprir com os combinados, com as coisas que ele tem que fazer no dia a dia. Começa aí esse mundo comum, né? Essa ambientação dos personagens dentro dos seus próprios enredos. Depois que a gente entrou nessa ambientação, a gente tem o que a gente chama de o chamado para aventura. No caso do Harry Potter, o chamado para aventura é o Hagrid indo buscá-lo para levar ele para Hogwarts, né? Esse é o chamado da aventura do Harry Potter. O que acontece em alguns filmes é que o protagonista ele pode recusar esse chamado para aventura. No caso no Star Wars a gente vê isso, né? O Luke Skywalker ele a princípio recusa esse chamado para aventura e quando ele retorna, né, ele vê que ele não tem escolha, ele tem que aceitar esse chamado porque aconteceu o que aconteceu, eu não vou dar spoiler. No caso do Tony Stark, eu acho que ele nem escolha ele teve. O chamado para aventura foi literalmente uma imposição, ele foi sequestrado e a partir daí ele teve que passar por essa transformação dentro do personagem dele. A gente tem o que a gente chama do encontro com um mentor, que acontece nesse primeiro ato, nesse chamado para aventura. No caso do Luke Skywalker é o Han Solo, no caso do Harry Potter nós temos o Hagrid, no caso do Tony Stark, o mentor dele eu acredito que é o Incen, que é aquele cara que fica preso com ele na caverna. Esse é o mentor do Tony Stark, que acaba dando aquela luz, né? O Tony Stark ele é um personagem que ele tá muito preso na própria infantilidade, superficialidade dele, e quando ele encontra com o Incen, ele sofre essa mudança, né, interna, ele se torna outra pessoa só de estar perto do cara, então não foi alguém que precisou chamá-lo, foi uma obra ali do destino, né, vamos assim dizer. No caso do Anakin não. No caso do Luke e do Harry Potter, eles realmente foram buscados por esse mentor. No caso do Tony Stark, ele encontra com o mentor um pouquinho mais pra frente no enredo. Do primeiro pro segundo ato, a gente tem o que a gente chama de travessia, quando o personagem ele começa a sofrer com os conflitos da própria obra, por ser como ele é, sendo quem ele é. É quando ele descobre os seus aliados e os seus inimigos, é quando ele começa a passar por testes. O Harry Potter, assim como o Luke, eles têm muito aquele glamour de serem os escolhidos, né? O Harry Potter é o menino que sobreviveu ao Voldemort. O Luke é o escolhido por ser filho do Darth Vader. Assim como o próprio Anakin também tem essa fama de ser o escolhido. Inclusive, esse foi um dos motivos pelo qual eu parei de acompanhar a saga Star Wars, porque eu vi que o mesmo molde é usado para os 3 períodos, né? O mesmo molde que é usado quando o Luke é protagonista é usado quando o Anakin é protagonista e foi usado quando a Rey é protagonista. Eu meio que parei aí. E no caso do Homem de Ferro, ele percebe, né, nessa descoberta de aliados e inimigos, que na verdade ele também é um grande inimigo e ele é colocado à prova. Acho que a prova, esse teste que a gente
né, que a gente vê que ele sofre é quando ele tem que construir uma armadura e sair da caverna usando só sucata. No caso do Harry, a gente ainda vê uma ambiguidade nisso de descobrir quem são os aliados ou são os inimigos, literalmente quase que gritante com a questão do chapéu seletor, por conta de Sonserina ou Grifinória, e ele já fez amizade com o Rony, ele sabe que tem uma tendência a ir pra Sonserina. Tem aquela dualidade toda do Snape também, da gente não saber se ele é um aliado ou se é um inimigo até o final. Tem a questão do próprio professor Quirrell, que na verdade se apresenta como aliado e na verdade é um grande inimigo. Isso acontece geralmente do primeiro pro segundo ato. Depois o herói ele sofre o que a gente chama da aproximação da caverna escura, que é esse adentrar dos conflitos que ele vai ter que solucionar, né? O Harry Potter, por exemplo, isso eu tô falando mais precisamente da Pedra Filosofal, que é quando a gente tem a ambientação maior do Harry Potter, é quando ele vai descobrindo toda a história dele, a história dos pais dele, a história dos Comensais da Morte, do próprio Voldemort na história, e você vai vendo que aquilo é muito maior do que um menino de 11 anos. No caso do Homem de Ferro, eu acredito que essa aproximação da caverna oculta se trabalhe justamente no fato dele estar nessa transformação interna, de ser uma pessoa que prejudicava os outros para uma pessoa que ajuda os outros, e ele quer, e na verdade ele acaba descobrindo dentro desse meio dele de armamento alguém que na verdade vários alguém talvez que sejam os vilões da história. Então esse adentrar dele é literalmente, eu acho que é uma questão psicológica dele, nessa transformação, nessa nova criação que ele tá tendo de criar o Homem de Ferro e parar de criar armamentos, e ele acaba descobrindo não só que as pessoas que ele considerava aliados não são exatamente aliados, eles estão mais focados em realmente continuar prejudicando, né? Não são aliados do Homem de Ferro, são aliados dos armamentos. Falando de Star Wars, no caso do Anakin, eu acho que fica mais literal essa caverna oculta que a gente chama, porque é quando o Anakin ele começa a ter contato com o poder que ele tem. E no caso dele, ele faz as escolhas erradas, né? Ele deixa de ser o herói para ser o vilão. Mas, assim como também o próprio Harry Potter começa a ter noção do poder e da fama que ele tem, eu acho que esse adentrar da caverna escura é literalmente a entrada do personagem dentro de um enredo que ele desconhece, onde ele começa a ser colocado à prova, onde ele tem que fazer escolhas, onde ele começa a ver a capacidade que ele tem e com quem ele pode, né? Quem pode ajudar ele nessa missão para qual ele é chamado ou não. No final do segundo ato para o terceiro, a gente tem o que a gente chama de provação. Em muitos enredos da jornada do herói, eu acho que é quando o herói entra nos conflitos internos dele. Tipo, ele já entendeu a missão, ele já entendeu a capacidade dele, mas ele começa a ter as dúvidas de que ele é capaz. A partir do momento que ele é colocado à prova, né, nessa provocação, que geralmente é o segundo ponto de virada do filme, quando na verdade o herói tá indo pro conflito, quando ele tem que enfrentar, né? Depois das dúvidas, ele é colocado à prova do que ele nasceu para fazer, né, dentro do enredo. No caso do Harry Potter, a Pedra Filosofal, é claramente ele indo finalmente até o professor Quirrell, onde ele pega a Pedra Filosofal de volta, e aí logo em seguida, quando ele supera, né, do segundo para o terceiro ato, ele tem a compensação dada pelo Dumbledore, né, que são as pontuações para as casas por conta dessa provação. Ele provou que ele é o Harry Potter mesmo, que ele tá ali para isso. No caso do Homem de Ferro, no primeiro filme, principalmente, ele tem essa questão de quase morte já logo de cara. Parece que o Robert Downey Jr. já queria trabalhar na gente essa sensação de que talvez ele fosse morrer mesmo. Mas no Homem de Ferro 1, logo de cara, ele tem o conflito que ele tem que solucionar e que ele quase morre. E nisso a gente vê a aprovação e recompensa da jornada do herói dele nesse filme. No terceiro ato da jornada do herói, a gente tem o que a gente chama de a ressurreição, o caminho de volta e o elixir. A ressurreição, no caso de Star Wars, por exemplo, ela é clara e gritante no final do terceiro filme, quando o Anakin, ele deixa de ser Anakin para ser Darth Vader, ele ressurge. Essa ressurreição também acaba sendo uma metáfora muito forte em Senhor dos Anéis. No caso do Harry Potter, a volta com o Elixir acaba sendo quase que uma metáfora literal da Pedra Filosofal. A volta do Elixir do Tony Stark, eu ousaria dizer que é ele assumindo publicamente que é o Homem de Ferro. Enfim, aqui eu usei só 3 exemplos. Os exemplos, muitas vezes, eles não são tão cravados, como eu disse, eles seguem um molde, e dentro desse molde eles acabam tendo algumas nuances. Eu usei 3 exemplos aqui. Também é legal de falar, a jornada do herói ela não precisa se aplicar só a homens. A jornada do herói pode ser muito bem aplicada a uma protagonista feminina. Assim como a jornada da Virgem também não
necessariamente precisa ser só em cima de protagonistas mulheres. Ela pode ser aplicada em protagonistas masculinos também. Te convido a assistir algum filme que tenha a jornada do herói, assista o Hobbit, assista qualquer filme de herói da Marvel, você vai ver que essas nuances elas se encaixam dentro da narrativa no decorrer do filme. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, no próximo vídeo eu vou falar sobre a jornada da Virgem e a gente se vê lá.